Ok, conseguimos. Luísa, estamos no ar, já? Estamos no ar. Estamos no ar. Consegues ver, né? Não. Todo mundo está a ver? Boa noite, pessoal. Estou a dar tempo para que mais pessoas visualizem. Boa. Low battery, please charge. Boa noite, pessoal. Mais uma vez sejam bem-vindos à nossa página. Dizer que, primeiro, nos pedir desculpas para todos que nos acompanham, não é? Inicialmente o debate estava marcado para as 18 horas, mas por outras razões não conseguimos começar na hora marcada. Primeiro, estamos com alguma dificuldade técnica em adicionar o colega Caetano Mariano e foi, a essa altura, o principal motivo do nosso atraso do início do debate. Dê-me feedback nos vossos comentários com relação ao som, se conseguem nos ouvir, ou alguma anomalia, alguém diz que não consegue ouvir. Só um instante, então já vamos começar. Sim, senhor. Os colegas estão a orar, o colega Caetano Mariano já entrou. Isso é bom. Doutora Luísa, boa noite. Boa noite, meu amigo Caetano. É sempre um prazer revê-lo. Prazer é todo meu. Bom saber que é recíproco. Peço as minhas sinceras desculpas. Ok, o pessoal acontece. Vale, entende. Ok, a colega Maura disse boa noite. Pessoal, então, conforme eu ia dizendo, felizmente já conseguimos ter o colega Caetano Mariano na conversa. Significa que Deus está conosco, não é? Deus está conosco. Amém. Primeiro, ele está composto por sociais, nesse caso, a colega Luísa Cristóvão e o colega Caetano Mariano. O colega Caetano Mariano, nesse momento, hoje as duas colegas não encontram-se presencialmente, no entanto, para fazer esse debate, cada um está na sua casa, não imagino a quilômetros, mas cada um está na sua casa. E o mais importante é nós vamos fazer o pessoal. O colega Carlos diz que consegue ouvir. O colega Carlos é o nosso assistente. Bom, pessoal, mais uma vez, repito, o impacto social da Covid-19 nas famílias. Vamos começar o debate. Colegas, por favor, apresentam-se. Prioridade das senhoras. Doutora Luísa. Vou agradecer, então, já que me priorizam. Boa noite, pessoal. Boa noite, família angolana e outras pessoas mais da diáspora fora que estejam a nos ouvir. Muito obrigada pela presença. Eu sou a Luísa Pinto Cristóvão Antônio, assistente social, e fui chamada, então, a fazer parte dessa live, participar com alguma experiência, com alguma informação que eu tenha sobre o Covid-19, que, enfim, está a minha apresentação e quando começar o desenrolar, vamos lá falar de outras coisas. Muito obrigada pela presença, gratidão, bem-vindos, bem-vindas. Bom, Caetano Antônio Mariano é meu nome.
eu sou assistente social, como consta no flyer que foi partilhado para o público. Desde já também o meu agradecimento a todos que nos escutam e que nos veem, não só em Angola, mas por outras áreas. Ficamos felizes em saber que não estamos simplesmente a ser vistos em África, mas também na Europa e na América, porque existem colegas e não só profissionais das outras áreas que se interessaram por esta temática. Agradecer aqui aos colegas que convidaram para fazermos parte desta plenária e darmos o nosso contributo nesse tema que é bastante sugestivo, não é? No contexto em que nos encontramos. Estamos aqui. Ok. Muito obrigado, colegas, pela vossa apresentação. Estão rostos aqui a nível de Angola, estão conhecidos. Então, vamos ao debate, não vamos perder mais tempo. Hoje vamos falar do impacto da Covid-19 nas famílias. E, para começar, eu gostaria, então, que o colega Caetano, não é? Fizesse uma incursão do que, de facto, isso é o impacto social. Muita gente deve estar a ver o debate e não sabe o que é o impacto social, não é? Então, gostaríamos de ouvir isso do colega Caetano. O que é que tem a dizer sobre o impacto social? O que é? Bom, antes de responder mais concretamente a sua pergunta, permita-me aqui fazer uma introdução para depois fazermos uma articulação àquilo que é a resposta à pergunta que faz. Como nós sabemos, o Covid-19 é uma doença, Não consigo ouvir muito bem o meu colega Caetano. Eu estou a utilizar o auricular. Está melhor agora? Doutor Eliano? Fale mais alguma coisa. Está melhor a comunicação agora? Sim, estamos a... Sim, como eu dizia... Um pouquinho baixo. Como sabemos, o Covid-19 é uma doença, um surto que teve o seu surgimento na China, mais concretamente em dezembro de 2019, e com o passar do tempo foi se espalhando para as distintas partes do mundo, o que obrigou com que em 11 de março de 2020 a OMS declarasse então como uma pandemia e, consequentemente, obrigou com que os países pudessem tomar medidas para prevenir o contágio e a propagação da doença. Como, naturalmente, não podia deixar de ser, os países tiveram que definir medidas práticas e estas medidas práticas que foram definidas por cada território nacional ou, particularmente, ou regional, têm naturalmente também as suas consequências, os seus efeitos sobre a vida da população ou da comunidade. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, quando nós falamos do impacto social, nós estaríamos aqui a abordar, ou a nossa abordagem vai se cingir naquilo que são os efeitos, aquilo que são as consequências que o Covid-19, no caso do Covid-19, vai ter sobre as famílias. Estas consequências poderão ser positivas ou poderão ser negativas também. Como poderemos abordar ao longo desta comunicação, poderemos ver que não existem exclusivamente aspectos negativos, mas também aspectos positivos naquilo que é o impacto que o Covid-19 vai ter sobre as famílias aqui em particular, que é o tema onde nos vamos centralizar. Pronto, muito bem. Muito obrigado, colega Caetano. A doutora Lisa tem alguma coisa a acrescentar? Não percebi muito bem a pergunta que fez ao colega Caetano. A colega Luísa tem algo para acrescentar no que o doutor Caetano acabou de explicar? Com relação ao impacto, nós estamos essa live especificamente para partilhar experiência, para falar alguma coisa em torno do Covid-19. E o nosso tema é precisamente o impacto do Covid-19
para as famílias, né? Esse termo, o impacto, remete-nos à ideia, se fecharmos os olhos, vamos perceber que só há impacto, só há aquele boom, quando há colisão de dois polos. Por um lado, temos a família e do outro lado, o Covid-19, cada um a fazer a sua força. Então, o termo impacto remete-nos a isso, a uma colisão, a um choque. E neste choque, nós percebemos que com a chegada do Covid-19, como bem disse o colega Caetano, por aí nas fases de início de janeiro, fim de dezembro do ano passado, início de janeiro, já se ouvia alguma coisa. Será mito ou verdade? Viam-se algumas imagens. Isso chega para nós já na fase em que a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia. Então, isso se tornou num pânico. Isso causou um choque para as famílias, porque era um elemento novo. E o novo tem essa característica. O novo oferece resistência em qualquer situação que ele apareça, porque a pessoa não contava, nós não estávamos preparados para esse elemento novo, que traz consigo um arrasto de consequências, onde o topo dela é a morte, é a extinção da vida humana. Então, nessa sintonia surge uma teoria, um comportamento novo para tentar também fazer força, impelir que o Covid-19 entre. Ok. A visão de impacto que eu trago para... Começando já nessa onda de aspectos que os colegas foram estou a ouvir muito baixo, eu gostaria de ouvir. Não consigo. Doutora Luísa, se tiver algum auricular, melhor. Auricular, né? Sim. Ok, colega Caetano, eu gostaria que o colega fizesse uma abordagem, então, negativos e positivos que a Covid-19 trouxe na sociedade, não é? Muito bem. Bom, temos que olhar aqui para aquilo que são as medidas que foram adotadas por alguns estados para percebermos aquilo que são as consequências positivas ou negativas. Bom, medidas como, por exemplo, suspensão das atividades laborais, o isolamento social, a não circulação das pessoas na via pública, a suspensão de atividades recreativas, esportivas ou de lazer, o encerramento das fronteiras, quer internacionais como locais, a adoção de medidas de biossegurança. A família é o núcleo central de uma sociedade. E, naturalmente, como núcleo, o homem é um ser pertencente a uma sociedade. O homem tem necessidade de interação, de convívio com outros seres. Estando privado da interação ou do convívio com outros seres, nas suas diversas facetas, poderíamos falar aqui, por exemplo, do trabalho, da escola, do convívio familiar, aqui na perspectiva da inter-relação física com outros membros, consanguíneo ou não, com os vizinhos, estando privado deste ambiente natural, desta necessidade natural, surgem também as consequências. E aqui devemos realçar, enquanto assistentes sociais, de que as medidas decretadas pelos Estados devem ser reforçadas. Não estamos de modo algum aqui a dizer que temos que desincentivá-las, de forma alguma. As medidas foram bem adotadas.
Mas é importante olharmos aqui para aquilo que são as consequências que estas medidas vão trazendo sobre as famílias. E as consequências que estas medidas vão trazer sobre a família são várias. Podemos falar aqui de consequências do ponto de vista psicoemocional e afetiva, consequências do ponto de vista econômico ou financeiro, físico, estamos a falar aqui mesmo do ponto de vista psicossocial, dentre outras. Bom, vamos começar a olhar para aquilo que eu, no meu ponto de vista, entendo que são medidas positivas ou consequências, os impactos positivos que o Covid-19 ou a Covid-19 trouxe para as famílias. Por exemplo, com as medidas que foram adotadas, da qual eu já me referi, eu entendo ser positivo os seguintes impactos. A criação da aproximação entre membros de família e não só. Com o Covid-19, com a restrição da circulação das pessoas, nós estamos todos confinados no mesmo espaço. Estamos a conviver, em alguns países, o estado de emergência ou de calamidade foi decretado para um período de 15 dias, 30 dias e alguns ainda mais. Este tempo de convívio entre as famílias, naturalmente, criou maior aproximação entre os membros da família. Aprimoramento de hábitos de higiene e de saúde. Hoje, mais do que nunca, já não se fala em lavar as mãos. Se estávamos preocupados antes, exclusivamente, em lavarmos as mãos antes das refeições, estávamos preocupados exclusivamente em cuidarmos da nossa higiene pessoal 2 ou 3 vezes por dia, hoje não, reforçou-se. Até os mídias convencionais dizem, se lavavam 2, lava 3, 4, 5 vezes. Contribuiu também para o desenvolvimento de hábitos, habilidades e capacidades que eram incomuns, quer do ponto de vista individual, como do ponto de vista de família. Hoje, já estamos, como encarregados de educação, que não sabiam, desconheciam os conteúdos temáticos que os seus educandos recebiam na escola, mas hoje, através das teleaulas, aquelas brincadeiras que nós aprendíamos antigamente e que esquecemos, e os nossos filhos estavam retidos à televisão, aos meios tecnológicos, tivemos que rebuscar e adotar que não era costumeiro em algumas famílias, o que é, do meu ponto de vista, ser positivo. Despertou também o espírito de solidariedade para com o próximo, quer do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo, e aqui até mesmo organizacional. Hoje estamos mais solidários. E esta ação que nós estamos a realizar agora, muitas outras individualidades e até organizações estão a promover ações de solidariedade com vista a angariar receitas, estamos aqui a falar de valores monetários ou de bens, para poder fornecer às pessoas com maior necessidade. Promoveu também a inclusão tecnológica. Hoje, porque não podemos estar com o tio fulano, com o avô fulano, as famílias hoje usam recursos como Skype, Facebook, o WhatsApp e outros meios para se comunicarem com outros. Hoje há inclusão tecnológica a nível da família. Contribuiu também para a redefinição das políticas públicas a nível do governo. Hoje, a nível dos governos, as prioridades das políticas públicas estão a ser redefinidas. E é só para vermos como os orçamentos, a nível de alguns estados, estão a sofrer alterações e que setores da sociedade tornaram-se prioritários, em que áreas estamos a intervir mais. A redução da produção de resíduos. Hoje as cidades estão mais limpas. E o aprimoramento, naturalmente, da cultura da poupança. Então, estamos aqui a apontar alguns aspectos que, do meu ponto de vista, é positivo. Agora, do ponto de vista negativo, vamos aqui falar do distanciamento social. Naturalmente, o efeito é negativo, porque estamos distanciados das pessoas com quem não podemos conviver. Falamos aqui também do aumento do nível de estresse, de ansiedade com esta pandemia. E por isso é que falávamos aqui que
as consequências não se restringem exclusivamente, o impacto não se restringe exclusivamente ao setor econômico e financeiro, mas até do ponto de vista psicoemocional. Falamos também aqui da ruptura dos laços familiares, aumentou as separações, aponta-se, não temos dados estatísticos, mas nós somos assistentes sociais, estamos atentos àquilo que são as dinâmicas da sociedade, o aumento de separação e divórcio, e alguns pais até que se recusavam a dar assistência à família, hoje aproveitam-se da Covid-19 para incumprirem ainda mais, a suspensão do vínculo laboral e alguns até mesmo do despedimento. Nós estamos hoje, a nível do setor privado, por exemplo, na educação, os vínculos estão a ser rompidos. Outros setores da sociedade, como é o caso, por exemplo, da hotelaria e turismo, que vinha crescendo a nível do nosso país, vemos ali um grau acentuado de despedimento nesse setor, a redução da capacidade de produção e de financiamento das pessoas e das famílias e, consequentemente, o seu poder de compra. Aumentou também aqui o índice, em algumas sociedades, o índice de gravidez a nível da adolescência, os conflitos familiares, a suspensão ou a interrupção da escolarização, a redução da capacidade da produção das famílias, o aumento também aqui do índice de entes queridos. É verdade, nós perdíamos entes queridos, mas hoje perdemos mais. Hoje vemos a estatística que são tornadas públicas, quantas pessoas morrem a nível mundial, e no nosso país não é diferente. Já falamos aqui do desemprego, o encerramento ou a suspensão das atividades produtivas, de negócios. Falamos aqui das micro, pequenas e médias empresas. Tem famílias que construíram empresas, micro, pequenas ou médias. Essas empresas estão a encerrar. E hoje estamos a apontar aquelas que são as consequências, que são já imediatas, mas existem consequências que ainda se apontam para o futuro por serem mais gravosas. O aumento, por exemplo, do consumo de bebidas alcoólicas, o aumento da delinquência, da prostituição e outras, naturalmente, que com o tempo, e não sou o único no painel, a doutora Luísa com certeza quererá indicar outras para percebermos que os efeitos, que as consequências negativas que advêm dessa doença são, de facto, nefastas e merecem a nossa reflexão. São verdadeiramente nefastas os efeitos que causou. Sim. Eliane. Pode continuar. Ok. Sim, continua. Como dizia o nosso colega Caetano, são verdadeiramente nefásticas a olhar, a sentir a vibração que causou ou que está a causar a pandemia Covid-19. E para nós podermos ter uma noção real do impacto negativo ou positivo, temos que olhar para aquilo que temos feito, para a minha contribuição isolada para a sociedade, tendo em vista o resultado que queremos alcançar. Temos que olhar para a atividade que o Eliandro faz, para a atividade que o colega Caetano faz, de modo isolado mesmo, para a atividade que a sociedade, que a comunidade angolana unida está a fazer para, então, atingir o resultado que pretendemos, que é dirimir o convívio com a Covid-19, que é uma doença perigosa. Hoje, acompanhamos os números estão altíssimos. E o efeito que causa, que nós conseguimos medir e sentir em função daquelas teoria da mudança, da precaução, medidas preventivas que se vem falando, nós podemos ver que atingimos a uma crise humanitária sem precedentes. Atingimos a uma crise econômica sem precedentes. Atingimos a uma crise política que agora está a se ver, está muito mais óbvia, chegou a nível mais
básico, porque se olharmos o eleitorado para o MPLA, que é vencedor, é o governo, são as pessoas que governam o Estado, que dirigem a comunidade angolana, nós percebemos que a maioria das pessoas que eles votam são os pobres. E hoje são esses pobres, a população mais vulnerável, que sente na pele a questão da Covid-19. Quando surgiu, então logo decretou-se no dia 1 de março, pandemia universal pela Organização Mundial, que fez o nosso Estado. E é louvável a iniciativa que trouxe, porque olhou para dentro de si, para dentro da sua casa, Angola, para a sua estrutura, e percebeu que isso é muita carga para nós. E logo barrou, fechou as portas. No dia 27 de março, 23, se a memória não me atrasou, declarou logo um estado de emergência. Por quê? Ao olhar para a sua casa, viu um esqueleto na sua estrutura. Porque o slogan da Covid-19 é fica em casa. Fica em casa. Está a passar aí um vídeo nas redes sociais, onde um cidadão grita para suas galinhas que estavam em bando, na convivência, e logo diz, coronavírus! Todas elas correm para a gaiola. Foi essa a recessão nossa, foi essa a recessão de Angola como comunidade, de modo individual, digo eu. Todo mundo correu para as casas. Fique em casa. Sim, senhor. Queremos todos colaborar. E ficamos em casa um mês, alguns dias, para quem podia um pouco mais. Percebe? Mas depois desse pânico inicial, veio o roncar do estômago. Okay. E as famílias angolanas, boa parte delas, são pobres. Vivem do mercado informal. Trabalhou no dia, come no dia. Se ficar 2, 3 dias, já há fome. Fome, miséria. Gente a morrer de fome. Acompanhamos isso no Fala Angola. Esse é o impacto que traz o Covid-19. Traz fome para as suas famílias. Sim. Doutora Luísa, eu queria... Sim. Numa questão que eu estava já para fazer, é com relação à estrutura econômica das famílias. Eu gostaria de ouvir de vocês, como é que vocês acham que está a estrutura econômica das famílias? Vamos chegar até ali. Eu falava um pouquinho sobre o impacto da Covid-19 nas famílias. A questão do distanciamento social veio mexer com as famílias angolanas. O fica em casa, hoje, a discriminação que carrega, que suporta essa doença Covid-19 é muito alta, que abalou a questão afetiva, está a mexer. Ontem, se o vizinho podia não ter comida na sua casa e mandava o seu filho para a minha, e ali alimentava, fazia essas refeições, tudo que podia fazer, e depois voltava para a sua casa. Hoje, isso já não é possível. Porque temos medo. Pelo contágio rápido que é a Covid-19. Então, de modo geral, não há comida, não há água para higienizar as mãos. Tampouco há poder de compra. Porque caíram-se, já vivíamos o problema do desemprego, a crise da pobreza. Os pobres de ontem, hoje são paupérrimos. Tem a questão a outra questão econômica muito forte, que caracteriza a nossa, o nosso modo, o nosso tipo de economia. Nós importamos muito. Até água, papel higiênico, pasta de dente, arroz, massa, a cesta básica que sustenta as famílias angolanas é importado.
com a limitação do Covid-19, que o Covid-19 causou, essa barreira, esse fechamento das fronteiras, já não se pode viajar. E os investidores estão com total incerteza, vivem uma total incerteza. Vamos entrar numa escassez de alimentos. Daí, então, que nós hoje estamos a ouvir nas nossas televisões, na televisão pública de Angola passa muito, sobre o plano de intervenção e investimento, uma coisa assim no município. Estamos a gastar para terraplanar, para fazer terraplanagem, para meter asfalto, para fazer escola. Passou em Benguela, a coisa de 2 dias, que Benguela vai construir em um dos municípios, ou bairro, coisa assim, 4 escolas e 4 centros médicos, não é hospital. Estamos a falar de centros médicos. Não tivemos oportunidade de fazer isso antes. Então, há necessidade, agora o Estado, a política, aí está a questão do impacto na política. Estão a mover-se, estão a fazer. Quando a prioridade hoje, estamos a levar 3 ossos de uma só vez, quando a prioridade devia ser apenas focar na teoria da mudança para banir, né, o Covid-19, porque nós, diferente dos anos em que surgiu a doença SIDA, hoje, rapidamente, SIDA acho que levou 2 anos ou qualquer coisa assim para se conhecer a cura, a modo de prevenção da doença. Nós não, atualmente com o Covid-19 foi tudo assim. Já se sabe que é a Covid-19. Sim. Doutora Luísa, consegue me ouvir? Sim. Consegue me ouvir? Muito baixo, muito mal, mas estou a fazer um exercício aqui. Não entramos. Ok, eu gostaria que vocês me falassem com alguma propriedade como é que está a questão da estrutura econômica das famílias. Tu estavas a começar a falar sobre isso. Para o doutor Caetano acrescentar. Leandro, em relação à estrutura, eu gostava de olhar aqui, quando nós olhamos para o impacto, como eu dizia, quando olhamos para o impacto da Covid-19 na família, a primeira e a minha abordagem, eu me vou centralizar naturalmente também do ponto de vista econômico, porque é visível o nível a condição precária em que a família se encontram hoje e a nível mundial, mas vamos olhar naturalmente para aquilo que é a nossa realidade. Mas quando olhamos para a família, eu gostava já aqui de fazer uma chamada de atenção, e aqui até mesmo na perspectiva daqueles que têm responsabilidade na redefinição das políticas públicas, que era fundamental que se olhasse também para a estrutura psicológica das famílias, que não se olhassem exclusivamente do ponto de vista financeiro, como é que a família hoje encontra-se. Mas pronto, vamos olhar para aquilo que é o centro das atenções, como eu já dizia, que naturalmente é a condição precária em que a família se encontra. Deixa-me trazer aqui alguns dados, e falavas aqui nessa perspectiva. O censo populacional realizado em 2014 apontava para uma população acima de 25 milhões de habitantes, com estimativa de crescimento até 2020 de mais de 30 milhões de habitantes. Estamos a falar de Angola. Dados. Agora olhem para outros indicadores. O Instituto Nacional de Estatística também diz que mais de 50% da população é pobre e vive com menos de $2 por dia. E 41% está no limiar da pobreza. O que indica que 41 em cada 100 famílias tem um nível de consumo abaixo do nível de pobreza, que é de 12.181 kwanza por mês. Sendo que 50% desta população pobre reside na zona rural e 44% na zona urbana.
O decreto presidencial número 89/19 de 21 de março, que aprova o salário mínimo, define de 21.454 kwanza a 32.181,15 kwanzas no setor público e 26.817 kwanza no setor privado. Olha para esses indicadores. Como assistentes sociais, como é que olhamos para isso? É importante percebermos aqui que estes dados que são públicos têm merecido a atenção do Executivo. Deixa-me aqui apontar alguns programas, por exemplo, do Estado, que nos ajudarão a perceber até que ponto o Estado está preocupado com a condição social das famílias angolanas. Mas mais do que nunca, enquanto assistente social, a nossa preocupação aqui é olharmos para estas políticas públicas e percebermos os seus impactos a nível da família. E eu vou começar pelo mais recente. O programa, por exemplo, de transferências sociais monetárias, para beneficiar cerca de 1.600.000 famílias. O Cuenda. Cada família vai receber mensalmente 8.500 kwanzas. Né? Estão a entregar já por um trimestre, que são 25.500 kwanzas. Quando os dados que nos referimos acima, que até são fornecidos por um órgão do Estado, que é o INE, aponta ali para 12.000 famílias, as famílias pobres, 12.181 kwanza por mês. Verem aí a disparidade. E este valor de 8.500 kwanzas, e quando os órgãos que elaboraram a política e que a defendem, dizem, não, mas aquelas famílias estão em extrema pobreza e o seu nível de vida, naturalmente, se para ti não faz diferença, para eles faz muita diferença. Mas qual é o impacto que 8.500 kwanzas vai ter? E como a Luísa dizia, quanto é que custa hoje um saco de 25 quilos de arroz? De farinha de milho, 14.000 kwanzas. de massa alimentar. 14.000 kwanzas. Esses 8.500 kwanzas, hoje 25.000 kwanzas. A caixa de coxa sócia, a caixa de coxa está aí no valor de 9.500, sócia fica 4.250. É. Você recebe 8.500 kwanzas, você recebe 8.500 kwanzas para reduzir o seu nível de pobreza ou para atender às necessidades básicas. E como dizem ainda, vão receber treinamento para que elas possam se tornar autossustentáveis. 25.000 kwanzas trimestrais, autossustentável, quando esses dados que a Luísa traz aí das tabelas, da tabela do mercado, mostram claramente... Colega Caetano. Luísa... Só para crescer. Está vendo esse pedaço de sabão aqui na minha mão? Sim, custa 200 kwanzas. Esse pedaço de sabão custa 200 kwanzas. Deixa-me só... E uma das medidas de prevenção, sim, é lavar as mãos pelo menos 5 a 10 vezes por dia. Podes continuar. Sim, eu falava do mais recente, né? Do Cuenda, sim, sim. Né? Que é o programa de transferências sociais monetárias para famílias carentes. 1.600.000 famílias vão se beneficiar. Através do decreto presidencial número 98/20, de 29 de abril, o Estado angolano, reconhecendo o impacto da Covid-19, quer a nível do setor empresarial, como a nível da família, aprova as medidas de alívio do impacto econômico provocado pela pandemia da Covid-19 sobre as empresas, famílias e setor informal da economia. Já paramos para analisar na parte que corresponde à família, do qual está enquadrada até mesmo o Cuenda, e outras ações, como, por exemplo, o programa... Vai aqui reforçar o programa de combate à fome e à pobreza. O FADA, que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, tem 150 mil milhões de kwanzas. O BDA tem vai financiar, que é o Banco de Desenvolvimento Angola, vai financiar projetos
com valores de 750 milhões de kwanza no setor da agropecuária, cooperativas do setor da agricultura, pesca e a pesca familiar. Há uma parceria recente entre o Ministério da Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Cultura, aqui a FAO, e a Organização Mundial da Saúde para as zonas rurais. A Unicef está a desenvolver campanhas. Existem ainda ações viradas para o programa de combate à fome e à pobreza, como, por exemplo, a atribuição e distribuição de animais e aves, criação de cooperativas agrícolas e agropecuárias, o fomento ao microempreendedorismo, a criação dos centros profissionais. Quer dizer, existe um conjunto de projetos, de programas ou políticas públicas viradas para a família, mas a questão que se põe aqui é qual é o impacto que estes programas efetivamente têm na vida da família. Nós somos assistentes sociais, não estamos a fazer políticas, estamos simplesmente, o nosso pendor profissional permite-nos ir à busca destas informações e fazermos uma análise para percebermos até que ponto é que elas são efetivamente sustentáveis no sentido de o seu impacto naqueles que são o objeto, os principais beneficiários serem realmente realísticos. Quem são? E aqui talvez eu podia fazer, não sei se o Leandro me vai perguntar isso depois ou não, eu gostava já de fazer uma articulação entre aquilo que é estas políticas públicas e as demais, e aquilo que é o posicionamento do serviço, dos assistentes sociais, face àquilo que são as políticas do Estado, mas talvez poderia dar a oportunidade à doutora Luísa, talvez tivesse alguns elementos para crescer àquilo que são as políticas. Mas aqui fica claramente perceptível de que não somos os únicos a definir, não somos os únicos a compreender, não somos os únicos a ver, não somos os únicos que conseguimos fazer um estudo da nossa sociedade, da nossa população e compreendermos naturalmente de que somos realmente uma população pobre. Com o surgimento do Covid-19, encareceu ainda mais o custo de vida e, consequentemente, o nível de vida da população. Hoje, a maior dificuldade, independentemente das ações de solidariedade, aqui estamos a falar na perspectiva do assistencialismo, quando na realidade podiam se definir políticas públicas na perspectiva da assistência social. Quando se fala do assistencialismo, estamos a falar de medidas que surgem na perspectiva da boa vontade, se eu puder. Mas quando se fala aqui da assistência social, estamos a falar dos direitos do cidadão, aquilo que é o que ele pode exigir daqueles que são os que têm a responsabilidade de lhe prover o essencial para a sua sobrevivência. Ok. Percebi, foi muito boa a incursão que fez. Mas eu gostaria agora mesmo... O colega Leandro perguntava qual é a situação econômica das famílias, e Caetano falou muito bem de qual é a situação econômica. É de crise. Antes... Eu queria agora... Sim, Luísa. Queria... Continua, Luísa, continua. Continua, pedes para continuar, não é? Sim. Estava a dizer que as famílias angolanas, ontem, elas já estavam numa situação de elevado índice de pobreza, alta taxa de desemprego, com uma estrutura social não tida nem achada, falta de assistência médica, de condições mínimas de saneamento básico. Basta olhar para o nosso projeto Água para Todos, que o bom Estado, o nosso Estado, nós acreditamos que a pessoa Estado é de bem. Tinha aí um rico projeto Água para Todos. Hoje, quem são as pessoas que têm essa água? Covid-19 faz-nos pensar
Onde está a eficácia desse projeto Água para Todos? Houve verbas. Supostamente foram aplicadas. Aonde? Quanto à questão econômica, o dinheiro desapareceu. E como se não bastasse, o número de desempregados disparou. Basta olhar para o mercado do ensino. As escolas hoje estão fechadas. Tudo porque há o Covid-19. Os professores não estão a trabalhar. Como vão pagar esses salários dos professores? E o Covid-19 chega em março, em Angola. Março é o mês que o setor privado, muitos deles já estão na fileira das caixas do cofre do Estado para fazer o pagamento dos impostos. Já pagaram os impostos. Ficaram defraudados na expectativa daquela rotação habitual de que a partir de abril, maio, junho, julho, o dinheiro vai ir entrando e então vão fazer a manutenção. Esses professores hoje estão em casa, não têm salário, boa parte deles. E nós já vimos o Simprof a falar também sobre isso. É para ver, não há verbas, não há renda dentro de casa. E o nosso Estado, pessoa de bem, em algum momento, os seus gestores perceberam isso. Por isso é que, passado um mês do estado de emergência, decretou-se o estado de calamidade, que é mais soft, que as pessoas estavam a morrer de fome, a reclamar. Estado pediu que não trabalhássemos, estamos em casa, mas vamos comer de quê? A fome, papá. Era a manifestação da população. Não há comida. E então abriu-se, eu acredito que seja muito por essa, também por essa razão, abriu-se um estado de calamidade, onde as pessoas pudessem andar, onde as pessoas pudessem ir à busca do seu pão, porque não há condições para manter essas famílias em casa, vão todos morrer. Daí então aquele plano de 8.500 por família, e para algumas famílias, não vai abranger a todos os necessitados. Isto aí é em torno de uma visão muito clássica de João Manuel Keynes, que dizia que em tempo de crise, o Estado, que é supostamente a mão invisível, deve intervir, deve se tornar uma mão visível, que mexe no seu cofre para incentivar o investimento, para incentivar as famílias, para se manter viva a dignidade da pessoa humana, a pessoa humana em si. Nós vimos telejornal a reportar morte de crianças por fome. É para termos uma noção de como está, porque perdemos a solidariedade. Nós hoje somos o filho do meu vizinho, já não tem aquele espaço aberto para vir comer na minha casa. A sociedade africana é muito solidária, muito. A vizinha não tem comida, tem um sal, tem um prato de comida e a vida vai. Mas o Covid-19 veio nos tirar esse privilégio. E instalou-se essa crise humanitária sem precedente, que eu chamo de crise sem precedência. Ok, doutora Luísa. Agora, uma outra questão. Perante esses factos todos que vocês estão aqui a apresentar, eu gostaria de vos ouvir, não é? Aonde ou como é que o assistente social aparece ali? Qual é o papel do assistente social nessas todas? Já falamos da fome, falamos do emprego, falamos outras situações, não é? Então, agora, o nosso posicionamento, como é que devia ser durante essa situação toda? Bom, eu acho que, assim como os demais parlamentares, eu continuo aqui repetindo que quando
Já É importante que não olhamos simplesmente na perspectiva, quando olhamos do impacto do Covid-19 nas famílias, que não olhamos exclusivamente da perspectiva financeira, mas até do ponto de vista psicoemocional das famílias. Por exemplo, numa altura como essa, antes de falar dos assistentes sociais, deixa-me falar aqui de uma classe de profissionais que eu acho que também devia ser chamado numa altura como essa. Os psicólogos, os sociólogos, assim como outros profissionais estão, como nós, esta ação que estamos a realizar hoje mostra a nossa preocupação enquanto assistentes sociais para as famílias, mostra a nossa preocupação com a efetivação das políticas públicas que estão a ser elaboradas e redefinidas na perspectiva de melhores resultados a nível das famílias, deviam ser chamados. Há um impacto muito grande quando se determina, por exemplo, o teste em massa vai ser realizado na zona do Mártires. Como é que aquela população, do ponto de vista psicoemocional, fica? Como é que se caracteriza aquelas pessoas? Que profissionais deviam entrar em ação na perspectiva de acalmar o estado psicoemocional da população? Quando uma família recebe a informação, a comunidade toda, de modo geral, não se apercebe, mas a família acaba se apercebendo e não podia ser diferente de que, olha, o fulano, que é membro da vossa família, está com Covid-19. Como é que a estrutura, qual é a estrutura psíquica daquela família? Não era oportuno que o psicólogo fosse a esta família para o apoio necessário? Bom, desconheço a estrutura, para além dos médicos, enfermeiros, o pessoal dos serviços gerais, que são esses que nós, a partir dos meios convencionais, vamos ouvindo e vendo. Desconhecemos se existe na estrutura organizativa do acompanhamento das pessoas com Covid-19 e dos seus, existem os psicólogos, sociólogos e assistentes sociais. O que nós estamos a falar, quando falamos do assistente social, estamos a falar daquele profissional que estuda, procura compreender o social, procura compreender a sociedade. Nós estamos a viver um fenômeno novo. E agora, esta reflexão que estamos a fazer sobre o impacto do Covid-19 a nível da família é uma demonstração clara da nossa dimensão profissional. O assistente social é aquele profissional que procura compreender os efeitos positivos ou negativos de uma política virada para o indivíduo ou para uma determinada comunidade. Conforme já podemos mostrar aqui, existe um conjunto de ações, de medidas que são aprovadas pelos órgãos executivos, mas era importante percebermos aqui até que ponto estas medidas têm o seu real impacto naqueles que são os beneficiários, os utentes. Quem são os profissionais? Por exemplo, fala-se muito da questão do Cuenda. Dinheiro é bom, as pessoas precisam. Uma família, olhemos, por exemplo, para aquelas famílias que estão a se beneficiar dos 8.500 kwanzas, dos 25.500 kwanzas trimestrais. Qual é a caracterização daquela família? Quantos membros são naquela família? Em que setor da vida social produtiva estão enquadrados? Na agricultura, na pesca, na agropecuária? Qual é a sua necessidade a olhar para o seu agregado? Qual é o nível, qual é o custo de vida? O ministro da Agricultura falou que não se justifica hoje, naturalmente, o aumento de bens e produtos da cesta básica. Mas isso aqui é o que se diz. Na prática, estes produtos
na prática, a estes produtos, subiram e de que maneira? Os 25 mil kwanzas para alimentação, para educação, para todos esses fins pelo qual estão a ser providos para 3 meses, vai ter o impacto que se pretende? E se fala-se aqui na perspectiva da sustentabilidade da família, qual é o monitoramento, qual é a formação, qual é a orientação, qual é a formação que estas famílias estão a receber e viradas para que setores que caracteriza aquela comunidade ou aquela família para a sua sustentabilidade? O assistente social, dada a sua dimensão profissional, ele devia fazer parte da equipa da elaboração, da execução, do monitoramento e a avaliação das políticas públicas viradas para o indivíduo ou para a comunidade. Porque nós somos profissionais, sem desprimor para os demais, porque somos todos importantes, dotados de conhecimentos, capacidades e habilidades técnicas e científicas para procurarmos conhecer profundamente o indivíduo e a comunidade, suas dificuldades, seu potencial. E estaríamos naturalmente fazendo parte de uma equipa multidisciplinar com os distintos profissionais, e aqui não estão de fora aqueles que elaboraram essas políticas, que ao olharmos do jeito que estão, conseguimos perceber que estão ali muitos economistas, pessoas do setor econômico, pessoas dos setores sociais, aqueles que procuram compreender o impacto real que estas políticas vão ter e fazer o seu acompanhamento para depois, em função dos resultados que eventualmente se possam obter, se avaliar os constrangimentos, redefinir as estruturas para que ela tenha o seu verdadeiro impacto, porque senão vamos começar a viver como aquelas estruturas que são construídas, estamos aqui a falar de estradas, edifícios que são construídos e em tão pouco tempo já se deterioraram, e ainda temos ali estruturas que foram construídas no tempo do colono e existem. Por quê? Porque aquelas que foram construídas no tempo do colono foram construídas bases sólidas, materiais de qualidade, com uma fiscalização que se reconhece, ao passo que as políticas que estão a ser construídas, ou os projetos que estão a ser construídos ou executados hoje, temos ali homens da fiscalização a fiscalizarem obras públicas, que são médicos, são de outros setores, não conhecem na realidade e não têm competência para averiguar se de facto a execução corresponde com aquilo que são os procedimentos técnicos. Quem são os que estão a monitorar esses projetos? Quem são os que caracterizaram as famílias? Boa pergunta. Quem vai monitorar? Quem vai avaliar? Deixa eu trazer aqui um exemplo prático, só para nós percebermos como às vezes nós falhamos. E aqui quando falamos do Kwenda, falamos de outro. Deixa-me só trazer aqui um exemplo prático. Estivemos há 2 anos a fazer uma avaliação de alguns equipamentos sociais. Quem sai do Ramiros a Barra do Kwanza, prestem atenção do lado direito do sentido de quem vai. Construiu-se ali mercados para a venda de peixe. Construiu-se ali mercados com fundos públicos. O pessoal, os utentes, os supostos utentes daqueles mercados, as vendedoras que estariam naqueles mercados a venderem um peixe por baixo de uma sombra, com as melhores condições de salubridade, são as mesmas pessoas que abandonaram o mercado no ponto em que se encontra e estão a vender onde? À beira da estrada. Por que aquele projeto falhou? Por que aquele projeto? Este é só um dos muitos exemplos
de projetos que foram executados, mas porque não se escutou a comunidade, os principais beneficiários dos projetos, para perceber qual é a real necessidade, trabalhar a mente da pessoa, do indivíduo, ajudá-lo a compreender que estando ali é o melhor, não teve o real impacto na vida daquela população. E são equipamentos que se encontram ali, o tempo vai passando, e se o mesmo poderá se dar. Recebendo 25 mil kwanzas, que vão recebendo canoas, que vão recebendo canoas e outros materiais para pesca, que vão recebendo aves para a sua sustentação e a sua sustentabilidade, eventualmente para o consumo e para poderem vender, como aqueles que recebem terrenos e instrumentos para fazerem investimento na agricultura, para uma agricultura de subsistência, mas que efetivamente, se fizermos um monitoramento desses projetos, alguns deles vamos encontrar, a canoa foi transformada em, a rede hoje está transformada em, os materiais, os equipamentos que recebeu e até mesmo os insumos que recebeu não tiveram os efeitos necessários. Poderá acontecer que hoje, passado uma semana ou um mês depois de uma família ter se beneficiado dos 8.500 kwanzas ou dos 25.500 kwanzas, que era para consumo de 3 meses, já não tem esse. Quem é que vai levar esse relatório? Quem é que vai fazer esse relatório? Quem é que vai discutir junto daqueles que são os fazedores das políticas públicas para percebermos se de facto, para ajudá-los a perceber que de facto a forma como foi definida a política para aquela família não foi a mais adequada. Então, temos aí vários profissionais, os assistentes sociais, os sociólogos, continuam a falar aqui da necessidade de se criar políticas com vários profissionais, com equipas multidisciplinares, não, tudo bem que é do setor econômico, que é do setor da agricultura, mas pode ser encabeçada e coordenada por indivíduo formado por este setor, mas que procura agregar valor para os outros profissionais, congregar outros saberes, para permitir com que os resultados, porque aqui a questão que se levanta é, gizou-se uma política pública, partiu-se para a sua implementação, está na fase de execução, quem vai fazer o monitoramento? O fim único é que esta política tenha os efeitos pretendidos. Quais são os resultados? Quais são os objetivos? Os resultados devem ser mensuráveis de todas as políticas públicas viradas para o indivíduo ou para a comunidade. E não simplesmente, não, está feito, tudo bem, e vamos esperar que o indivíduo se vire. Não. Ok, entendemos. Muito bom, muito bom, muito bom. Doutora Luísa, essa questão é para ti, e agradecia que prestaste atenção. Nós nesses momentos difíceis que as sociedades vão vivendo, fundamentalmente a nossa angolana, nos é chamada a responsabilidade. As pessoas às vezes questionam os assistentes sociais, o que é que fazem, onde é que estão. Eu gostaria de ouvir que nós temos alguma ação concreta atualmente feita para as assistentes sociais em função dessa questão do Covid-19? Alguma ação que tu conheces? É profundo isso. Muito sinceramente, não conheço. Não conheço. Falta muito. Tem muito que se fazer. Há necessidade dos assistentes sociais de Angola unirem-se. E eu acredito que a Covid-19 pode nos dar essa oportunidade, ou já deu-nos essa oportunidade, de as pessoas unirem-se à causa
do olhar para o desenvolvimento da nossa própria casa. Nós precisamos crescer para então atingir o desenvolvimento. Em muitos aspectos, são N situações, e em todas elas se demanda um assistente social, porque o assistente social é um profissional treinado, traz na sua bagagem um leque de informações, vários contributos, tem contributo de várias ciências para poder olhar os fenômenos sociais, identificar e então fazer triagem às pessoas de direito para dar solução. Está a perceber? É muito profunda, é muito rica essa formação. E nessa altura do Covid-19, fala-se muito do setor da saúde. Fala-se muito, olha-se o setor da saúde, a intervenção da polícia. A nossa Polícia Nacional está a fazer um trabalho muito bonito. Está a fazer o trabalho do assistente social, um educador por excelência, com todos a gama, o domínio do fazer, de chamar a razão, a aplicação da técnica do empowerment, do empoderamento, da participação do social, porque o comportamento de um só dentro da sociedade faz a diferença. O glossário a fazer é que vai dar, então, o resultado esperado. É o que acontece com o Covid-19. A intervenção da coletividade é urgente e é já. Seriam os assistentes sociais a educarem, a participar desse processo de reeducação. Isso é uma mudança e nós precisamos nos adaptar, conhecendo a verdade. E a verdade, o básico está aí. Nós conhecemos... Espera lá um bocadinho, desculpa, doutor Leandro, deixa-me só fluir, que eu estou, assim, carregada. E nós conhecemos, sabemos que a Covid-19 trata-se de um vírus, SARS-CoV-2. Há a possibilidade de se identificar na pessoa humana se existe ou não esse vírus aí a conviver. Está a perceber? E se fortemente se traçar medidas, conhecemos as medidas, sabe-se que essa doença tem cura. Entra hoje com um bom tratamento, com devido tratamento, passa. Diferente do SIDA, que a pessoa doente convive com a doença até o fechar, o calar da sua voz. Tem cura. E ela é uma doença que se pode trabalhar facilmente. Nós conseguimos inibir a doença. Tanto é que o slogan, qual é o modo para inibir essa doença? Ficar em casa. É simples, parece simples, não é? Fique em casa, lave as mãos com água e sabão, desinfecte com álcool gel ou álcool de 70 graus, volume com 70... Está a perceber? Para não evaporar rápido. E essas medidas, esses elementos todos de mudanças, essa teoria de mutação da situação que nós temos, deve ser aplicado. Por algumas razões, nós também devemos aqui assumir que nós, enquanto pessoas, somos difíceis. Há gente que argumenta que não tem como comprar um álcool gel, não tem como comprar um sabão para higienizar as mãos, não tem água em casa, mas, no entanto, chega aquela hora, a sede do vício de uma cuca, de um The Best, pega no seu dinheiro e vai comprar. Mas, Luísa, eu queria aí deve estar o assistente social. Porque a pessoa que se põe no sofrimento, no risco de contágio, por conta da consciência. Onde está o assistente social para chamar a razão a essas pessoas? Aqui deve-se fazer sentir o serviço social de comunidade, para consciencializar. A Polícia Nacional é que está a fazer. A Polícia Nacional e assistentes sociais têm focos muito diferentes.
da Polícia Nacional é garantir a paz e a ordem social. Pode, sim, senhora, consciencializar o cidadão, mas de um modo quase que acidental. Não como um dever. Sim, sim. Eu queria fazer uma questão, e é mesmo nessa perspectiva. Nós temos uma associação que representa os assistentes sociais em Angola. Eu gostaria de saber o que é que realmente deve estar-se a passar a essa altura para nós não ver uma ação visível ou uma ação, alguma atividade realizada pela associação, sei lá, algo que diz, pronto, os profissionais estão ali, os assistentes sociais estão ali, a associação realizou isso, a associação realizou aquilo. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa questão e depois passar para o Dr. Caetano também. Eu não tenho muito o que dizer com relação à associação dos assistentes sociais. Existe uma associação dos assistentes sociais. Eu acompanhei de perto a luta de pessoas na constituição dessa associação. Não se faz sentir, porque eu já vi e por essa razão me afastei, porque há filhos e enteados. Eu sou assistente social, fui formatada a ser uma crítica, a ser justa, a ser imparcial, a ter um honesto viver, uma vida honesta. Então não compactuo com isso. Por essa razão estou afastada. Mas isto não significa que eu não possa ver na minha sociedade, sentir essas ações que a associação pode proporcionar. Porque eu estou aqui, eu se ouvir que a associação organizou uma atividade e tal, ou está na Praça da Independência, está não sei aonde, para acolher donativos, para fazer isso aqui, como cidadão e como assistente social, eu vou lá. Fui chamada. Isso está no sangue, está na veia que corre. É necessário... Não sei, eu acho que falta ousadia, não sei, eu não consigo perceber. Porque a essa altura, nós precisamos ousar. Nós precisamos de uma associação viva, com ações, ainda que mínimas, porque elas vão crescendo. Eu fico a me perguntar o que é que se passa? Falta vontade política, porque não é só a questão da associação. Existe um ministério. Existe um ministério integrado no aparelho do Estado. Aqui deve-se fazer um trabalho triangular. O Estado, o ministério e o assistente social de modo individual. Que a associação é um grupo para além do próprio ministério. Sim, sim. Sim, Luísa, vamos só ainda ouvir o Dr. Caetano. Dr. Caetano, diz-me só, o que realmente está a se passar, não é? Para, a essa altura, nós não conseguimos visualizar alguma ação, fundamentalmente da Associação dos Assistentes Sociais de Angola, porque a instituição, a essa altura, que nos representa como profissionais, não é? Na verdade, se tivesse que se realizar algum tipo de evento deste grupo profissional, seria a associação como instituição. Eu gostaria de perceber, sei que não tens nenhum cargo na associação, não és nenhum dirigente da associação, mas da tua perspectiva, o que é que está a faltar? Bom, eu sou membro da Associação dos Assistentes Sociais de Angola e aqui gostava de incentivar todos os assistentes sociais a nos filiarmos no sentido de darmos corpo a este órgão e, consequentemente, também lutarmos para a sua visibilidade. Bom, concordo consigo, Eliandro, de que as ações, no âmbito da Covid-19, as ações não podem ser individualizadas. Eu sou assistente social, sou profissional formado nesta área, independentemente da minha dimensão profissional, não posso, com ações individuais, sair para a comunidade e começar a prestar serviço. Era fundamental, e aqui estamos a falar da associação, mas aqui vou articular a associação, as instituições que também formam assistentes sociais, aqui no caso do ICE, do próprio ISUP,
no sentido de procurar dar visibilidade, porque nós somos ainda novos, né? O assistente social é um profissional novo no sentido de que não somos conhecidos ainda. Alguns quando ouvem falar do assistente social, ainda perguntam quem são os assistentes sociais. Então, nós é que temos que dar a explicação. Alguns até pensam que ser assistente social é pegar no livro ou fazer um curso, já é assistente social. Não tem noção de que nós tivemos que ficar 4 anos na academia para depois recebermos o título de assistentes sociais, né? Então, para a visibilidade dos assistentes sociais, é necessário que a associação que nos representa e as instituições que formam os assistentes sociais façam o seu papel. E essa seria uma excelente oportunidade para darmos visibilidade. Diante da Covid-19, o que é a associação? A associação, deixa-me aqui falar em algumas ações. A associação tem estado a desenvolver algumas ações, mas que não são visíveis. Ok? Poxa, naquela época nós tínhamos uma associação que era um pouco mais atuante, não só na perspectiva daquilo que eram as ações de formação dos próprios profissionais da classe, mas também de algumas ações individuais, até mesmo de ações de assistencialismo. Era fundamental que numa época como essa, a associação procurasse mobilizar todos os seus associados e pôr à disposição para projetos que estão virados de apoio à Covid-19. E o mesmo podia acontecer com as instituições que estão a formar assistentes sociais. Por exemplo, nós somos a nível de algumas instituições, e aqui vamos falar com referência do ICI, nós temos a nível do ICI, por exemplo, e com certeza do ISUP, finalistas do curso de serviço social. Estes teriam uma excelente oportunidade para fazerem o seu estágio com antecedência até, muito antes do arranque do ano letivo. Estes profissionais estariam na comunidade a prestar algum serviço de apoio. Olha aqui, tudo bem, a Covid-19 é uma doença, restringiu-se a circulação, mas ainda assim, alguns grupos foram permitidos a circulação. Se o ISUP, se o ICI, se a associação, junto dos órgãos, até mesmo da comissão, nós temos ali uma comissão executiva. Qual é o nome? Comissão de Prevenção. É mais ou menos isso. É coordenada pelo Ministro de Estado e presidente da Casa de Segurança do Presidente da República. Dirigir carta para estes órgãos para dizer, olha, nós temos aqui profissionais, temos aqui estudantes do 4º ou do 3º ano que teríamos nessa a oportunidade de ser beneficiado de formação e, utilizando a sua capacidade, a sua dimensão profissional, entrar em ação para a sensibilização da comunidade no sentido de prevenir e propagar a doença. E no âmbito do assistencialismo, também estão disponíveis para ajudar as administrações municipais, distritais e os governos na identificação das famílias com real necessidade, aquelas que estão em extremas necessidades. As administrações receberam, os governos, as administrações e o próprio Ministério estão a receber apoios das comunidades, de individualidades, de órgãos públicos e até mesmo da comunidade internacional. E estamos aqui a falar da família. Uma delas está centralizada para as famílias com maior necessidade. Seria uma excelente oportunidade para nos apresentarmos e dizer, nós estamos aqui para ajudar a administração no sentido de trabalhar na comunidade, identificar. E seria um cadastramento que serviria não só para hoje, mas para posterior também. Então, eu acho que há sim uma letargia muito grande por parte da associação, quer da associação, como também do ICI e do ISUP, porque estão a desperdiçar uma excelente oportunidade para a nossa visibilidade profissionais. Naturalmente, sem deixar de lado, como eu faço aqui sempre referência de outros profissionais, porque entendo que se trabalharmos unido aos outros,
se criarmos uma equipa multidisciplinar, nós estaremos em melhor condições de perceber os fenômenos que ocorrem na sociedade, principalmente nessa época do Covid-19, onde tem um enfermeiro, onde tem um médico, tem um psicólogo, tem um assistente social, tem um sociólogo, tem outros profissionais. Agora, por exemplo, a Luísa falou e bem do papel que está a ser feito pelas Forças Armadas e até mesmo pela polícia, mas era fundamental que, na perspectiva da sensibilização, da moralização da sociedade, tivessem profissionais preparados para o efeito. A polícia, as Forças Armadas e até outros que estão ali no terreno a desempenhar esse papel, não têm preparação para o efeito. E deixa-me aqui até chamar a atenção no seguinte: os órgãos de comunicação convencionais, rádio, televisão e jornal, estão a fazer um papel de realce nesta fase, principalmente a televisão e a rádio. Mas como conversar com a população daquela comunidade que não tem acesso à televisão, à rádio, que não tem energia? Lá no interior, ou mesmo em Luanda, naquelas zonas recônditas, tem um Django ali. E entra o assistente social. Tem um Soba. Aqui é chamado assistente social. Como é que se transmite a mensagem para a população? Aliás, é só percebermos. Se olharmos para fazermos um quadro daquilo que é o cenário, vamos perceber que o uso da máscara está com maior incidência nas zonas urbanas, no centro da cidade. Sim. E se olharmos para a periferia, vamos perceber que a comunidade está despreocupada. Tem ainda os jovens a jogarem a bola, as redes, jovens sentados na rolote, lá no bairro, lá no campo, lá na vila, na boala. Como é que a informação está a ser transmitida? Qual é a mensagem que está a passar sobre a Covid-19? Quem são os que estão a fazer trabalho? Seria uma excelente oportunidade juntarmos a esta comissão e fazermos o nosso papel da sensibilização na prevenção e o contágio da pandemia. Lógico, não podemos fazer isoladamente, teríamos que contar com o apoio institucional da associação e destas duas instituições que formam assistentes sociais no nosso país. Esta é a minha contribuição. Ok, ficou aí o apelo à Associação dos Assistentes Sociais de Angola, Instituto Superior de Serviço Social, IS, e também o Instituto Superior João Paulo II, ISUP. Eu acho que tudo o que tinha que ser dito em relação a essa questão, o colega Caetano disse. Doutora Luísa, algum acréscimo? Sim, algum acréscimo. O colega Caetano falava muito bem que na comunidade, aí onde, na comunidade, por exemplo, do Rocha Pinto, do Cacoaco, que são comunidades que eu visitei, há muito dessa situação de jovens, crianças na rua, sem máscara, crianças sem máscaras, e a brincar, levar a vida normal. Por quê? O confinamento traz uma coisa muito boa, a necessidade de entretenimento em casa. Ok. Há pouco tempo, a minha filha fez uma reclamação. Mamãe, a mamãe pede para eu assistir às aulas. As aulas estão a ser repetitivas. Uma criança de 6 anos. Falta entretenimento. Em outras zonas, como Mártires, Patriota, verifica-se ruas um pouquinho mais isoladas, porque elas em si já vivem confinadas, antes mesmo do confinamento. Tem energia elétrica,
quase pouco falha. Tem água nos tanques, tem internet e outras coisas mais. Tem comida em casa. A realidade que se vê em outros pontos, tipo esse e outros mais, que eu acabei de frisar, não se pode ver isso. Há necessidade de entretê-los em casa. Outros ainda ficam na rua por conta da consciência. É chamado assistente social. Bom apelo fez o colega Mariano, o Caetano, com relação às instituições. Não só o Ministério, o Estado ou a Associação dos Assistentes Sociais, mas para as próprias instituições de ensino. É de ensino superior. Devem, sim, senhora, fazer alguma coisa, mas também não descoro nisto a possibilidade de nós, colega Caetano, de modo individual, porque eu sou assistente social. Assistente social é pobre, não é avantajado financeiramente. Nós hoje assistimos famosos artistas que tiram do seu bolso para fazer atividades filantrópicas, porque estão a ver, estão a sentir na pele aquilo que o irmão angolano vive. E isso é muito bom. Cresceu, fomentou a solidariedade daquele que pode, aquele que acha que tem algo mais, está a sentir a necessidade de estender a mão. E é uma coisa, Covid-19 não tem classe social. Aqueles que, noutra hora, estavam voltados para a proteção da sua base econômica, olhar para o seu próprio umbigo, um ego tão grande, hoje estão a se ver obrigados a pensar a pessoa vulnerável. Porque quem lhe serve, quem arruma a sua casa, vive na comunidade. Ah, não, eu tenho a minha empregada ao domicílio e vai ficar aqui 3 meses, 6 meses. Que fique. Depois disso, vai para onde? Vai para a comunidade. E se ela for assintomática, como é o caso do angolano, pelo bom funge que come a boa rama, o organismo está a receber quase que bem, né? Podemos, se calhar, considerar assim. E são assintomáticos. Muitos, o seu próprio organismo mata já o Covid-19. Outros não têm essa sorte, como as pessoas de maior idade, os mais velhos, estás a ver? E aquelas que têm outras doenças mais. Está a perceber, né, meus manos? Nós podemos sim, Eliandro pode, Caetano pode, escrever uma carta, ouse escrever uma carta à nossa amada instituição, Instituto Superior de Serviço Social. Por essa razão, precisamos do apoio, da colaboração para a recepção de doações, de coisas do gênero. É necessário que dessa live nasça um apelo à comunidade, porque eu, Luísa, não me sinto confortável em falar sobre os cuidados, sobre a teoria da mudança para a nova situação do Covid-19 ao meu irmão que está faminto. Está no chão de estômago vazio. Eu preciso encher o seu estômago, deixá-lo digerir e ali sim conversar sobre o Covid-19 para passar a bagagem, para passar a mensagem. Se daqui ficar lançada essa pedra, amigos, assistentes sociais e amigos, vamos fazer isto. Nós vamos fazer. Agora vem a questão, aonde vamos deixar? O ISE, no caso, pode, sim, senhora, recepcionar as doações que vierem de outros pontos próximos. Eu posso, na minha residência, Leandro pode, basta ter compromisso, ter um honesto, viver uma vida honesta, ser justo, para não se verificar aquele comportamento da maioria dos angolanos, o senso do oportunismo. Isso é uma cultura que devemos enraizar, tipo, tirar das nossas vidas. E nós somos chamados Luiz, a isso, a mudança de mentalidade. Estamos a ficar sem o tempo, estamos a apertar. Então, vamos acelerar um bocado. Já percebi. Eu estou
acrescentar mais alguma coisa? Era só para concordar, em certa medida, aquilo que a Luísa diz, mas Meus também amores, para trazer vocês atenção conversem. A mamãe não Ouvi consegue ouvir. que é um posicionamento em que não nos permite tomar ações isoladas a nível da comunidade. Nós estamos a lidar com uma pandemia, não é? Nós estamos a lidar com uma pandemia. As medidas de prevenção para o contágio, a propagação da doença requer de nós um posicionamento mais proativo, na medida de trabalharmos de forma articulada. Nós não podemos, de forma alguma, passar daquilo que são as medidas que estão definidas pelos Estados. Estamos mesmo em cima do tempo. Não vamos abrir espaço para questões. Nós não vamos abrir. Mas eu queria, assim, em 30 segundos, tu em 30 segundos, Luís em 30 segundos e encerramos. Última consideração. Leandro, podia repetir o que disse, por favor? Fui invadida pelas crianças. Ok, não, eu percebo. E elas devem, eu percebo. Eu estava a dizer, temos 30 segundos, temos 1 minuto para fechar. Sim. Em relação ao que estivemos aqui a abordar, gostava aqui de reforçar a necessidade de adotarmos as medidas de segurança e prevenção ao Covid-19 para que não nos contaminemos, nem tão menos contaminemos a outro, né? Todas as medidas que são determinadas pela OMS e, consequentemente, pelo nosso governo, reafirmo aqui que devemos necessariamente cumprir. Em relação ao tema que estivemos aqui a abordar, é claro de que o impacto do Covid-19 a nível da família é de facto nefástico e urge aqui a necessidade da intervenção do Estado no sentido de mitigar ainda mais a situação daquelas famílias que se encontram em extrema pobreza. O Estado em si mostra ser uma pessoa de bem, uma pessoa atenta às preocupações da população e esses aspectos que nós aqui, os instrumentos legais que aqui partilhamos com os colegas provam isso, mas é fundamental que estas políticas não fiquem simplesmente bonitas no papel, mas que se reflita no facto na vida daqueles que são os potenciais beneficiários das mesmas, que é a comunidade, que é a população, que é a família. Nós, assistentes sociais, em articulação com os demais profissionais, nos pusemos à disposição para podermos dar a nossa colaboração em identificar as famílias de maior necessidade e, consequentemente, trabalharmos na elaboração, na execução, no monitoramento, avaliação das políticas públicas que são definidas pelo Estado virado para a população. Ok, muito obrigado, colega Caetano. Muita coisa podíamos falar sobre essa temática, mas na verdade não vamos esgotar isso em um dia. Vamos criar outras oportunidades para voltarmos a discutir sobre outras situações. Doutora Luísa, o doutor Caetano, eu vou ter 1 minuto, vou te dar 10 segundos. Perdão. Acho que é saudade, é saudade. Ai. Vamos, doutora Luísa, tens 20 segundos, vamos agora. E agradecer o colega Leandro Caetano, as pessoas que fizeram, que deram as caras para essa live, os outros colegas que estão nesse momento acompanhando, os amigos. É importante, é de extrema necessidade, meus amigos, olhar para o Covid-19. Nós estamos a acompanhar o que está a acontecer na diáspora, o que está a acontecer em África, o que está a acontecer com a África do Sul, país de referência no continente africano. Covid-19 é grave. E vamos fazer cada um
a sua parte. Eu acredito que o comportamento individual, isoladamente, de pessoa por pessoa, faz a coletividade. E só desse jeito vamos atingir o resultado. Porque já percebemos que a medida de prevenção, o modo de inativar a doença é lavar as mãos, é ficar em casa. Vamos ficar em casa, vamos sair, sim, para o necessário. Nós estamos num momento em que precisamos nos salvaguardar, viver como um exército, com o básico, sem excesso. Ok, tá bom, colega Luiz. Tá bem. Ok. Tem uma... Colega Leandro, desculpe só que eu lhe diga, eu não posso morrer com essa ideia. Eu preciso partilhar essa ideia com a sociedade. É urgente a intervenção dos assistentes sociais. É urgente que... Eu acho que isso deve ser feito a nível do Ministério, que atende pelos assistentes sociais e por essa causa, que se cria um número de telefone parecido ao 113, alguma coisa assim, que facilite a localização, aquilo que o colega Caetano estava a dizer, a localização concreta das pessoas necessitadas, vulneráveis, visto que os assistentes sociais são pouco, o país é grande. E se tivermos um link, uma informação, e ir atuar diretamente, ao invés de andar à procura aleatoriamente, o tempo não nos vai permitir. Temos que, então, ir diretamente ao foco e, depois disso, se calhar, voltar para outros lugares e passar a mensagem. Está entendendo? Tá bem, identificar quem realmente precisa, fazer chegar o apoio a quem realmente precisa e trabalhar na mudança de consciência. Porque só unidos conseguimos inibir, conseguimos derimir, conseguimos chutar o Covid-19 para fora de Angola. Vamos, então, todos nos engajar a essa campanha. Muito obrigado. É sempre um prazer poder partilhar as ideias que temos com os outros. Estamos aqui para esse fim. Agradecer mais uma vez o Leandro e todos aqueles que estão mancomunados nesta causa. Gratidão mesmo. Ok. Muito obrigado, companheiros. Eu não queria terminar sem antes agradecer a colega Maria Adelaide Azevedo, que nos acompanha a partir de Portugal. Um abraço, colega. Não deixaria também de esquecer, eu gostaria de agradecer a colega Elizabeth, todos os outros colegas que estão nos acompanhar, muita gente por acaso esteve a acompanhar, e estamos todos de parabéns. As ações individuais são essas que estamos a fazer, pelo menos começamos, não é? A discutir ideias, partilhar ideias é muito importante. Caríssimos, conto convosco pela próxima. Estamos juntos. Essa oportunidade, tornar possível esta oportunidade. Mesmo à distância, estamos ligados. Estamos juntos, sim, senhora, para esta causa, estamos aqui, vamos nos reinventar, é o que exige essa nova época. Há necessidade, sim, destas instituições que já foram aqui citadas, criar um gabinete utente, que os assistentes sociais vão à comunidade falar sobre o que acontece, façam assistencialismo, sim, senhora, porque a nossa bandeira é isso, é solidariedade entre os povos, é levar a justiça social, é levar as pessoas a contribuírem para o bem comum, sobretudo. Luísa, obrigado, senão não saímos daqui. Estamos juntos, compromisso marcado daqui a 15 dias. 15 dias estamos juntos. 15 dias estamos juntos, vamos colocar a abordagem. Depois satisfazer aquilo. Não percebi, colega Caetano. Eu dizia, esperamos ter satisfeito a curiosidade, as expectativas. Não é possível. Foi muito bom. Não é possível. E colega Caetano, muito obrigado. Tiveram muito bem. O pessoal vai dando aqui feedback. Estamos de parabéns.
Estamos todos na luta. Companheiros, tchau, 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 tchau. Na live queremos mais participação. Já. Essa já superou com relação à primeira, estamos de parabéns.